Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu escritório. Meu nome é José Inácio e eu gostaria de conversar hoje com você sobre o perfil do profissional de logística. Mais especificamente, gostaria de conversar sobre o que o mercado busca atualmente nos profissionais de logística. E eu queria ter essa conversa com vocês a partir dos meus mais de 20 anos de experiência na área industrial, nas áreas de logística e de manufatura, dos meus mais de 18 anos de experiência como professor de cursos de MBA e treinamento empresarial, dando cursos na área de logística, manufatura, compras, custos, dos meus mais de 10 anos de experiência na consultoria empresarial. Eu sou sócio de uma empresa de consultoria que se chama LGRW e o nosso foco é melhoria contínua de processos e resultados através das pessoas. E ali nós atuamos nas áreas de logística e manufatura para desenvolver profissionais e desenvolver os processos das empresas. E também dos meus mais de 10 anos de experiência como diretor de produto de um instituto de pós-graduação aqui em Belo Horizonte. Este instituto é o IETEC, onde eu desenvolvo soluções educacionais para as empresas a partir das demandas que elas têm. Então, como consultor de empresas, palestrante, professor, executivo e gestor, o tempo inteiro eu estou conectado com o que está acontecendo no mercado, seja para apoiar as empresas na necessidade que elas têm, seja para trazer exemplos reais para dentro de sala de aula enquanto professor, ou para dentro de uma palestra enquanto palestrante, seja para desenvolver produtos enquanto diretor de produto do IETEC, seja para fazer novos negócios enquanto sócio da nossa empresa de consultoria. O tempo inteiro eu estou atento ao que está acontecendo e especificamente atento ao que o mercado demanda dos seus profissionais. Então, com base nisso, aqui eu entendo que eu estou habilitado a fazer essa troca de ideias aqui com vocês e qualquer comentário que vocês queiram fazer. No final, vou deixar o meu contato. Fiquem à vontade para a gente compartilhar experiências. Meus clientes aqui na empresa de consultoria, muitas vezes meus alunos, pessoas conhecidas minhas, muitas vezes chegam e questionam. Na sua visão, o que o mercado busca sobre os profissionais da área de logística? E aí, para responder a essa pergunta, eu resolvi colocar em uma só tela aquilo que é a minha visão. Está aí o que eu acho que o mercado busca sobre os profissionais de logística. Eu posso dizer até mais, o que eu tenho certeza que o mercado busca sobre os profissionais de logística. A maior parte dessas competências que estão aí, ele busca sobre profissionais de uma maneira geral. E aquelas que são as técnicas mais específicas, ali a gente vai estar falando de logística. A gente pode olhar para isso tudo, eu estou falando que ele tem que ter formação superior, tem que ser pós-graduado, falar inglês mais um terceiro idioma, além disso tem que ser bom em negociação, gestão de conflitos, liderança, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, comunicação, criatividade, orientação a resultados, coragem para assumir riscos, capacidade de execução e superação de desafios, proatividade, tomada de decisões, autodesenvolvimento, aprendizado contínuo, resiliência, visão global do negócio, conhecimento de mercado, gestão de projetos e processos, tem que conhecer de TI, indicadores de desempenho, solução de problemas, melhoria contínua, capacidade analítica, tem que conhecer de planejamento, controle do nível de serviço, planejamento da demanda, planejamento, controle de distribuição, planejamento, controle da produção, planejamento, controle de materiais, planejamento, controle de compras, custos, gargalos, logística integrada, logística enxuta, logística reversa, gerenciamento da cadeia de suprimentos, é muita coisa. Então, o que eu coloquei aí, e eu falei rápido aqui, né, só para ilustrar essa quantidade de coisas, nós vamos voltar a falar dessas competências mais para frente, mas nesse momento, o sentimento que fica é que o mercado realmente pede muita coisa sobre os profissionais. E para atender isso, o profissional tem que ser o super-homem. Esse é o sentimento que fica quando a gente faz essa leitura do mercado, mas eu queria trabalhar com vocês para desmistificar um pouco esse sentimento ou para fazer com que o estresse de vocês, né, frente a essa demanda cada vez maior que o mercado tem sobre os profissionais, para que ele baixe um pouquinho, ok?
Bom, vamos começar com o seguinte raciocínio. O mercado, as empresas, né, elas têm um conjunto de coisas que elas buscam ou que elas necessitam. É aquele conjunto de coisas que eu coloquei anteriormente e que eu li correndo aqui para dar essa impressão de, né, muita exigência e que nós estamos falando que para atender tem que ser um super-homem. Do outro lado, existe um conjunto de coisas que você sabe fazer e que você faz bem feito. Aonde que está aí o nosso desafio? O nosso desafio está em achar qual é essa interseção das coisas que as empresas buscam ou necessitam com as coisas que você sabe fazer e faz bem feito. Porque esse conjunto de coisas é que vai gerar resultado na empresa. E se eu fizer essa interseção ser a maior possível, a empresa fica satisfeita com o meu resultado, eu fico satisfeito com o meu resultado, e assim as coisas ficam mais tranquilas e ocorrem mais positivamente para a minha carreira e para a empresa também, que vai ter melhores resultados. Então, aqui está o grande desafio. O grande desafio é entre aquele monte de coisas que as empresas buscam, e elas buscam isso mesmo, basta a gente olhar nas vagas, né, que são divulgadas, basta a gente olhar, quando a gente está ajudando alguma empresa, ela traça o perfil da vaga, você lê aquilo e fala assim, nossa, quanta coisa está sendo pedida aqui, e basta a gente fazer uma análise desse conjunto de coisas que a gente sabe fazer e que não necessariamente estão ligadas ao que a empresa necessita. Bom, falando um pouquinho mais sobre essas coisas que as empresas necessitam ou que elas buscam. Poderia substituir coisas ali por competências, mas para não ficar falando em competência o tempo inteiro, eu estou sendo mais simplista e usando a ideia de coisas. É aquilo que a gente colocou lá atrás, né, e que a gente caracterizou como sendo algo que seria entregue só por um super-homem. A minha reflexão sobre isso me leva à seguinte metáfora. Imagina, né, que eu esteja trabalhando com cores. Se eu pegar 3 cores básicas, a partir dela eu consigo construir várias outras cores. Então, a partir do amarelo, vermelho e azul, eu consigo, combinando essas cores, chegar a outras cores, a um número muito maior de cores. Então, observa que coisa interessante. Eu tenho um conjunto de competências que também, se combinadas, elas vão me levar a alcançar resultados que não são resultados individuais de cada uma dessas competências básicas, vamos chamar assim. Quais são essas competências que, na minha visão, né, são básicas para qualquer profissional hoje em dia? São elas. Primeiro, termos de formação, né, para trabalhar na área de logística, nos cargos de analista para cima, vão te exigir certamente, né, curso superior. Pelo menos as empresas de porte, né, de médio para grande, com certeza absoluta, e grande parte das pequenas empresas vão te exigir isso aí também. Em termos do idioma, eles vão te pedir pelo menos o inglês. Ainda que não seja em todas as empresas, mas a grande maioria vai te pedir pelo menos o inglês, certo? Em termos das demais competências, a gente pode distribuir em competências comportamentais, competências técnicas gerais e competências técnicas específicas. E eu tenho que ter um conjunto de posturas comportamentais que vão colocar essas competências em prática para gerar resultado para as empresas. Legal? Muitas vezes as empresas, desculpa, os profissionais me perguntam por que as empresas cobram que para trabalhar com logística tenha que ter curso superior. Olha, quando eu passo por um curso superior, eu desenvolvo uma capacidade de desenvolvimento maior. E a logística vai nos exigir isso. Ela vai exigir que eu seja capaz de fazer a análise, que eu seja capaz de buscar sozinho novos caminhos. E por isso, né, existe aí essa formação
básica. Muitas vezes formação básica na própria área de logística. E aí, nesse caso, eu quero que esse profissional tenha uma visão mais ampla, pelo menos em termos de conhecimento, sobre o que é a logística e sua forma de trabalho. Pois bem, vamos falar das competências comportamentais. As que eu considero competências comportamentais básicas são trabalhar em equipe, ter bom relacionamento interpessoal e ser bom de comunicação. Trabalho em equipe é uma característica básica da logística. O tempo inteiro nós estamos empenhando nossa atividade e como a logística é uma atividade integrada, né, eu preciso saber trabalhar com as demais pessoas. Eu não estou nem falando de ser o líder da equipe. Eu sei estar dentro de um grupo e trabalhar a favor daquele grupo que está ali. E o trabalho em equipe me chama a outra competência importante, que é a competência do relacionamento interpessoal. É relacionar com cada uma das pessoas, relacionar bem com cada uma das pessoas da equipe, sabendo que há diferenças, pensamentos podem não ser, né, podem não estar na mesma sincronia, e aí eu tenho que saber lidar com essa condição. E a questão da comunicação, porque informação na logística é a base do sucesso. Então, sabendo trabalhar com esse fluxo de informações, sabendo comunicar o que eu quero, sabendo colher o feedback da maneira correta, aumenta a chance de eu alcançar os meus bons resultados. Além disso, além de ter aquelas competências comportamentais, eu tenho que ter algumas posturas comportamentais. Eu tenho que ter capacidade de execução, ou seja, de fazer as coisas acontecerem e superar os desafios. A logística no dia a dia, ela lida com tantas variáveis que nós vamos nos encontrar frente a frente com desafios quase que o tempo inteiro. E muitas vezes eu não tenho todos os recursos e eu vou ter que me virar para fazer aquilo acontecer. Tem que ser um profissional proativo. A proatividade significa eu assumir a responsabilidade para fazer o resultado acontecer, independente de alguém estar me mandando fazer aquilo ou não. É agir antes de ser cobrado. Tenho que ter uma boa capacidade para tomar decisões rápidas e assertivas. Eu falei anteriormente que uma característica da logística é as coisas irem acontecendo, 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 porque ela lida com muitas variáveis e o tempo inteiro eu tenho que tomar decisões. E o ideal é que eu consiga tomar decisões que sejam decisões rápidas e que estejam certas na maior parte do tempo. Isso vai me exigir bastante preparo técnico, bastante preparo em relação às competências comportamentais também. O profissional de logística tem que ser um profissional que tem uma postura de se autodesenvolver, de aprender continuamente. A tecnologia, seja a tecnologia da informação ou a tecnologia dos processos, a tecnologia dos equipamentos, ela vai avançando muito rapidamente na área de logística. E eu não posso ficar esperando só a empresa ficar me pagando treinamentos, me mandar fazer treinamentos. Até mesmo porque muitas vezes o que está acontecendo de novo não está disponível ainda no treinamento. Eu vou achar nas revistas especializadas, eu vou achar na internet, eu vou achar em algum livro que acabou de ser lançado, para que eu traga essas novidades para a empresa para ajudar a gerar resultado. Outra postura comportamental importante é a resiliência e o equilíbrio emocional. Trabalhar com logística é trabalhar constantemente sobre pressão. Então, se ao ter um conflito com uma determinada área, com um determinado profissional, eu ficar o tempo inteiro ressentido daquilo, né? Se eu não voltar à minha condição natural, e a resiliência é isso, né? Uma vez, imagina um bambu, eu envergo esse bambu, depois quando eu solto ele volta à sua condição natural. Aquilo é a resiliência. Então, se eu não tiver essa capacidade de voltar à condição natural, eu vou ficar remoendo aquilo, eu vou ficar de aspas, de beicinho para outra área, eu vou querer, né, descontar alguma coisa que alguém me fez, e na logística não há espaço para esse tipo de coisa acontecer. Falando de competências técnicas gerais, né, eu elenquei aqui 4 competências técnicas gerais que eu acho que são fundamentais. Conhecimento de mercado,
eu tenho que conhecer os clientes, os fornecedores e os concorrentes, o que eles estão fazendo, para que caminho que eles estão indo, né? O que está acontecendo de novo com meus clientes, o que os meus fornecedores podem trazer de novo, o que está acontecendo de novo, né, com os meus concorrentes. Outro item importante é conhecer sobre tecnologia da informação. E aqui com caráter geral. Eu estou falando de saber desde coisas mais básicas, como conhecer de Excel, conhecer PowerPoint, Word, pacote Office de uma maneira geral, ser capaz de navegar bem na internet, achar boas fontes de informação e chegando até a trabalhar, conhecer, saber o que é um sistema de gestão empresarial, por exemplo. Eu também tenho que ser capaz de trabalhar bem com indicadores de desempenho. Então, o que eu faço com o indicador? Eu tenho um número que eu acabei de calcular, em cima daquilo há um objetivo, foi traçado uma meta, mas o que fazer? Como trabalhar efetivamente com o indicador para que a melhoria aconteça ao longo do tempo, ao longo do meu dia a dia? E, por fim, a quarta seria solução de problemas e melhoria contínua. Problemas vão acontecer o tempo inteiro. O importante é eu saber o que eu faço frente a esses problemas. Aconteceu o problema, eu tenho que atuar sobre aquele problema. No primeiro momento, eu atuo para fazer com que aquele problema fique estancado, né? Vou remediar a falha e a partir dali eu atuo para que ela não aconteça mais, para que eu entre num processo de melhorar continuamente, né, os meus processos logísticos. E falando em competências técnicas específicas, sem entrar em cargos, hoje o profissional de logística ele tem que ter uma visão sobre custos. A logística representa muito dinheiro dentro do faturamento da empresa. Dependendo da empresa, eu vou estar falando que a logística pode representar até 15% do faturamento, 20% do faturamento. Em outras, ela vai representar 5% do faturamento. Então, ele tem que ter essa visão, né, sobre os custos e muitas vezes também sua parte tributária. Outra competência técnica específica e importante é a gestão dos gargalos. Todo o processo, seja ele produtivo ou seja ele um processo administrativo, ele tem gargalos. Ele limita a minha capacidade de entrega. Então, um profissional de logística que tem como grande objetivo fazer a entrega, né, do serviço ao cliente, porque eu não estou falando só de entregar ao cliente o produto, eu estou falando de entregar um pacote mais amplo para esse cliente, ele tem que entender de gargalos. Os gargalos vão acontecer e ele tem que atuar sobre estes gargalos. E a outra competência técnica específica que eu destaquei foi logística integrada. Ele tem que entender que ainda que ele atue em um pedacinho da logística, aquele pedacinho faz parte de um todo. Todas as atividades logísticas estão integradas e deveriam estar orientadas para abastecer o cliente dentro da quantidade, do prazo, do nível de qualidade que ele definiu, ou seja, de entregar ao cliente aquele determinado nível de serviço. Então, essas competências básicas que eu falei aqui com vocês rapidamente é que vão ser que vão permitir que eu faça a entrega dos resultados que a logística se propõe a fazer, dos resultados que são cobrados do meu cargo, porque eu posso estar exercendo um cargo na logística que é mais restrito, né? Mas ainda assim vai exigir que eu tenha esse conjunto básico de competências. Assim como acontece com essa questão das cores básicas, né? A partir delas eu tenho uma derivação, eu tenho um número maior de cores que são formadas, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mistura de outras e assim por diante. Então eu começo a entrar para um aspecto mais específico e dentro desse aspecto mais específico eu vou ter, né, vou passar a ser exigido sobre um conjunto de habilidades mais específico, um conjunto de competências técnicas mais específicas. E aí pode ser planejamento e controle do nível de serviço ao cliente, planejamento da demanda, planejamento e controle da distribuição, planejamento e controle da produção ou de materiais, planejamento e controle de compras. E aí já estou falando de coisas que são mais específicas
ao cargo que eu ocupo, à minha função, aos resultados que são cobrados de mim. E na logística tem uma variedade de competências técnicas específicas que eu teria que desenvolver. Então, diante disso tudo, né, que eu expus aqui, eu volto lá naquela imagem das coisas que as empresas buscam e necessitam com as coisas que você deve fazer, né, que você sabe fazer e faz bem feito. Aonde que eu tenho que reforçar? Eu tenho que reforçar naquele conjunto de competências, né, da interseção. Eu tenho que atuar para que eu seja cada vez melhor naquilo que a empresa busca e necessita. Para isso, eu tenho que fazer uma análise do mercado para entender o que o mercado busca e necessita, e eu tenho que fazer uma análise de mim mesmo, enquanto profissional. O que eu sei fazer e eu faço bem feito está coerente, né, ou fará a entrega que as empresas necessitam? A partir disso, eu começo a me desenvolver, seja através de treinamentos pagos pela empresa, seja através de treinamentos que eu busque fazer, seja através de leitura, seja através de conversar com os profissionais da empresa. E aí tem várias formas da gente desenvolver competências, mas o importante é que eu direcione esse desenvolvimento de competências para aumentar aquela interseção entre as coisas que eu sei fazer bem feito e as coisas que a empresa busca ou necessita. É isso que vai me levar a crescer na carreira, é isso que vai me levar a cada vez mais entregar resultados melhores para as empresas. Pois bem, falei então anteriormente sobre a importância da análise do mercado, de entender as coisas que as empresas buscam ou necessitam. E olha, isso vale independente do nível que eu esteja na estrutura hierárquica da empresa, seja eu um analista, um engenheiro, um supervisor, um gerente, um diretor, independente do nível que eu esteja, eu tenho que ir lá e entender o que o mercado espera de mim para me preparar para essa condição. E eu coloquei para vocês até agora aquilo que era a minha visão, com base em ser consultor, executivo, gestor de empresas, mais de 20 anos de experiência, estar convivendo com vários alunos. Eu já tive na pós-graduação mais de 5.000 alunos de diversas áreas, então é uma vivência bastante intensa e a partir dela eu coloquei para vocês aquele conjunto de competências e posturas que o profissional deveria ter. Agora eu quero trazer uma visão sobre o mercado, efetivamente, com as vagas que estão sendo anunciadas. Para fazer isso, eu fui para a internet e selecionei algumas vagas. E por conveniência, eu selecionei essas vagas da Cato Online. Não é para fazer propaganda da Cato, a gente tem várias outras. Eu tenho a Currículo, eu tenho Vagas, eu tenho Manager, eu tenho Robert Half, eu tenho várias empresas que fazem esse trabalho. E aqui eu selecionei a Cato só por uma questão de conveniência. Legal? Eu vou trazer vagas e vou conversar com vocês sobre essas vagas. E eu peguei aquele conjunto de competências e dividi um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente essas competências. O que está em azul, claro, são as competências ligadas à formação e idioma, aquilo que eles estão cobrando, ligadas ao idioma e à formação. O que está em verde ali está ligado às grandes áreas da logística. O que está em vermelho está ligado a conhecimentos no nível mais macro, o que está em preto a pessoas e o que vai estar ali, né, na cor tijolo está ligado à questão da tecnologia da informação. O vermelho e o verde são competências técnicas, sendo que o vermelho eu estou falando de competências técnicas gerais e o verdinho eu vou falar das competências técnicas mais específicas, ok? Bom, o que se espera de um analista? Que ele tenha conhecimento técnico e profundo em atividades logísticas bastante específicas. Seja na administração da distribuição, na gestão dos estoques, ele vai trabalhar com TI, previsão de vendas, planejamento e controle da produção, enfim, o que for. Então, o analista ele tem uma visão mais focada, né, e mais pontual dentro de todo o contexto logístico. E ele tem que ter habilidade para trabalhar em equipe.
Então, quando eu vou lá e pego uma vaga de emprego, no caso, essa é uma vaga para a região de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse momento eu estou em Belo Horizonte, e é uma vaga agora do mês de agosto, uma vaga de 7 de agosto. O que a vaga pede? Pede que esse profissional, fala que esse profissional vai realizar análise e acompanhamento de projeção do estoque, planejamento de necessidade de materiais, análise de necessidade, solicitação de pedidos de produção, gestão dos transportadores e gestão de indicadores de desempenho. Observe que esse profissional de logística, a vaga dá a ele uma amplitude um pouco mais ampla, ele vai trabalhar, né, com partes específicas da logística, mas sempre de uma maneira integrada. Ele vai trabalhar a questão dos suprimentos, planejamento e controle da produção e distribuição. Uma outra coisa interessante que a vaga trouxe é a necessidade de conhecer, né, lidar bem com indicadores de desempenho. A vaga também fala que ele tem que ter conhecimento no SAP. SAP é um sistema de gestão empresarial, é um ERP, e é como se fosse o Logix da Logocenter, como se fosse um software da TOTUS, né? Enfim, é um sistema de gestão empresarial, e aí ele tem que ter conhecimento de tecnologia da informação, e pede também para a vaga em inglês, o que exige aqui essa habilidade em inglês. Isso por um cargo de analista. Outra vaga é um analista de projetos logísticos. É uma vaga também para Minas Gerais, para a cidade de Alfenas. O que esse profissional vai fazer? Planejar, controlar e implementar projetos de logística e distribuição, monitorar indicadores de desempenho com foco no aumento de produtividade, redução de custos e implementação de melhores práticas de gestão de distribuição e armazenagem. Então, esse profissional ele tem que conhecer de projetos, ele tem que ter uma visão mais ampla da logística. Aí ele continua falando questões específicas de projetos e termina falando que esse profissional vai ter que revisar, implementar e gerenciar indicadores de performance operacional da distribuição. Então, pede que ele tenha vivência no acompanhamento de projetos logísticos e pede o cargo superior completo. Então, em termos de competências, ele tem que ter conhecimento de distribuição, indicadores, melhoria contínua, gestão de projetos e gestão de custos. Também terá que conhecer tecnologia da informação, porque a TI vai apoiar esse profissional no gerenciamento dos projetos. E como idioma, pede espanhol básico, exigência do cargo. Trouxe outra vaga para vocês, agora uma vaga lá em Manaus, né? Bem longe aí aqui em Minas Gerais. Esse profissional vai ser responsável pelas previsões de compras, negociação com fornecedores e entrega de produtos. Ele deve acompanhar as operações de entrada e saída desses produtos, atuação na análise dos processos da cadeia logística para melhoria contínua. Supervisionar, apesar dele não ser supervisor, as previsões de compras e negociar com fornecedores. Veja que as competências exigidas agora para esse cargo já são diferentes das anteriores. Eu estou pedindo que ele conheça de compras, melhoria contínua e negociação. Então, independente, né, da questão específica do cargo, a gente começa a perceber que para um mesmo cargo eu tenho um conjunto de competências diferentes sendo exigidas de acordo com a necessidade de cada uma das empresas. Vamos passar para o nível acima agora. Vamos passar para o nível de supervisor. O supervisor, além de ter as mesmas competências, além de fazer aquilo que o analista faz, também deve ter um conhecimento técnico geral, mas consistente, de um amplo conjunto de atividades logísticas. O que eu quero dizer com isso? Ele não necessariamente vai ser o especialista em cada uma das atividades logísticas, mas ele tem que entender aquelas atividades de uma maneira mais ampla e consistente. Não é só ter notícia, ele tem que entender um pouquinho mais, e aí começa a importância do autodesenvolvimento. Porque às vezes ele é um profissional que ele era analista de estoque, e aí agora ele também vai olhar a distribuição. Se ele não tivesse desenvolvido para isso, ele não vai ter condições de conversar, né, com o analista de distribuição, que talvez esteja
abaixo dele um cargo supervisor de logística. Ele também tem que ter uma clara percepção da contribuição da integração logística para a estratégia da empresa, ele tem um olhar mais amplo e a habilidade de gerir equipes e atuar sobre os conflitos que vão acontecer nessa equipe. Vamos lá para o que o mercado está pedindo desse profissional. Essa é uma vaga para São Paulo, tem até o valor de salário ali, normalmente o salário do supervisor é maior que esse, mas tem o valor de salário ali. Ser responsável por toda a logística a nível Brasil, treinar, né, os coordenadores das filiais e fazer a padronização, né, a mesma forma de trabalho entre todos e tal, propor melhorias, reduzir custos, entre outros. Tem que ter vivência na área de logística, preferencialmente no segmento de varejo. Eu tenho que conhecer especificamente do negócio varejo. O que pede? Ensino superior completo, tem que ter conhecimento do pacote Office e, no caso, um curso de especialização na área de logística. Competências, então, daquele conjunto que a gente relacionou. Formação, tem que ter pós-graduação, no caso dos analistas não foi pedido, mas está cada vez mais comum pedir que analistas tenham pós-graduação. Tem que conhecer de distribuição e suprimentos, nessa operação, né, não tem aí a parte de produção, tem que conhecer de ferramentas de melhoria contínua e de custos, tem que ser um gestor de pessoas para lidar aí com o pessoal das filiais, muitas vezes respondendo a ele, e tem que conhecer de tecnologia da informação, pelo menos o pacote Office, deve ser uma empresa que utiliza muitas planilhas, etc., num nível avançado. Essas são as competências pedidas para essa vaga. Outra vaga é supervisor de logística, com salário um pouquinho mais alto, também para São Paulo. Tem que conhecer administração de importação, faturamento, emissão de nota fiscal, sistema ERP. Ter contato com transportadoras, liderança de equipe, gestão de pessoas, controle de faturamento, leilão de transportadoras. Tem que ter perfil comercial, conhecer de KPIs, são indicadores-chave de desempenho, são indicadores, administração de redução de custos no armazém. Tem que ter experiência em empresas de tecnologia, superior em logística ou engenharia, inglês fluente, conhecimentos de nível de serviço e ter um perfil analítico. Então, se a gente pegar aquele conjunto de competências, ele tem que entender de distribuição, tem que entender de compras, principalmente ligada à importação, gestão de custos, indicadores, gestão de pessoas, capacidade analítica. E perceba que, assim como acontece com o analista, também no caso do supervisor, as competências variam de uma empresa para outra. Varia de acordo com os objetivos a serem alcançados. Um último cargo aqui nesse nível já é para um coordenador, está mais ou menos no nível do supervisor. Coordenar e planejar o fornecimento e controle de materiais produtivos e improdutivos da empresa. Desenvolver novos fornecedores, fontes alternativas de materiais, objetivando a qualidade e o custo dos produtos. Coordenar o planejamento, programação da produção e estocagem, distribuição e o transporte dos produtos, atendendo pedidos de vendas no prazo de entrega. Tem que ter experiência logística voltada para produtividade e tem que ter superior completo. Então é um profissional que tem que entender os três principais elementos da logística: distribuição, planejamento, produção e suprimentos, tem que entender de custos e melhoria contínua, é o que o cargo pede. Indo para um nível acima, para o nível de gerente, o gerente, além de ter, né, fazer aquilo que o supervisor, ser capaz de fazer aquilo que o supervisor faz, o analista, né, ele também é exigido dele que ele seja capaz de integrar as atividades logísticas, né, e fazer essa gestão da integração, né, em termos de desempenho e atendimento a cliente e no custo logístico. Ele também tem que conseguir compreender, né, esses tempos de ciclo, esse tempo da atividade logística sobre o atendimento a cliente. E tem que ser capaz de negociar com os fornecedores e com os clientes, uma vez que ele vai lidar com a logística de ponta a ponta dentro do contexto da empresa.
Peguei uma vaga aqui de Campo Grande, eu estou tentando pegar vagas de diversos locais para a gente ver, né, que isso não é uma característica tão regional assim, apesar de que algumas vezes tem a influência da regionalização. O que essa vaga pede? Gerenciar o planejamento, organização e controle das atividades realizadas pela equipe de compras e logística. Observe que nessa empresa, logística e compras estão juntas. Não é em toda empresa onde isso acontece. Na verdade, o mais comum é a gente encontrar a área de compras dissociada da área de logística. Gerenciar a equipe, gerenciar os produtos, os custos, as atividades de planejamento e efetivação de compras e de estoque. Fazer cotações, né, entre outras atividades pertinentes da função específica. E tem que ter experiência anterior como gerente de logística. Pede aqui que ele conheça o pacote Office, em especial o Excel, certo? Termos de competências, então, idioma, né? Tem que conhecer inglês, está aqui embaixo, ó, inglês e espanhol, suprimentos, compras e gestão de custos. Essas são as principais competências cobradas aí para esse cargo. Outra vaga de logística, essa já é uma vaga para gerente de logística júnior, está em começo de carreira. Ele vai ser responsável pela coordenação das operações de logística, envolvendo habilidade de planejamento e discernimento para captar e criar oportunidade de retorno financeiro dos negócios. Vai monitorar os processos do centro de distribuição, todos os processos do CD, realizando inventários, controlar os lotes, controlar o tempo de vida dos produtos, balancear estoques, tem que orientar e acompanhar as ações da área operacional, realizar contatos com clientes especiais, né? Estar junto para captar as necessidades do cliente, trabalhar em cima de orçamentos, indicadores de desempenho e de performance das atividades relacionadas ao setor. É necessária experiência com logística e gestão de pessoas, tem que conhecer da logística de uma maneira geral, inventário, principalmente no setor de cosméticos, aí tem que conhecer o negócio cosméticos. Inglês e pós-graduação serão diferenciais. A empresa deve trabalhar bastante com Excel, exige Excel avançado e o SAP, que é o sistema de gestão empresarial que eu falei lá atrás. Então, em termos de competências, eu tenho pós-graduação sendo exigida, tem que saber, tem um bom domínio aí do idioma, né, da língua inglesa, tem que conhecer a distribuição, esse é o foco aqui, né? Melhoria contínua aí, indicadores, como ele vai negociar, ele tem que ter competência de negociação e gestão das pessoas e conhecer, né, ter um bom domínio sobre a tecnologia da informação ligado a esses dois itens aqui. E observe, está pedindo isso para um gerente de logística júnior. A última vaga, né, um gerente de logística, também uma vaga com salário aí, lá em Fortaleza. Vai ser responsável pela gerência de logística, através do controle e distribuição das atividades para as equipes de logística. Faturamento e sem distribuição, planejando e organizando, implementando as ações de trabalho, acompanhando o dia a dia ali da área. Também deve monitorar indicadores de desempenho, interagir com prestadores de serviços e clientes. Para quê? Para fazer com que as coisas aconteçam dentro do custo, do prazo e qualidade definidos pelas empresas. Ele vai desenvolver projetos para melhorar a distribuição dos produtos e ter a operação funcionando a custos competitivos, certo? Ele também tem que conhecer as melhores práticas de mercado, ou seja, ele tem que estar olhando o que está acontecendo no mercado continuamente para trazer isso para dentro da empresa. E exige que tenha curso superior. Então, desse cargo, né, o conjunto de atividades tem que conhecer gestão de pessoas como competência, indicadores, melhoria contínua, gestão de projetos e gestão de custos. É focado em distribuição e exige, em termos de inglês, que ele esteja inglês e espanhol, no mínimo, né, estar aí no nível básico. Indo para cima aí na nossa, né, hierarquia dentro da empresa, é um cargo de
diretor. Para o cargo de diretor, tem que ter tudo que o gerente tem, mais o supervisor, mais o analista, e ele tem que ter uma visão ampla do sistema logístico do mercado e da cadeia de suprimentos, direcionando como definir diretrizes para atender o cliente no nível de serviço exigido ao menor custo possível. O diretor é o que tem a visão mais ampla de todo o processo, né? E aí, quando eu falo da cadeia de suprimentos, ele vai enxergar não só a relação com o meu fornecedor direto ou com o cliente, mas também com o fornecedor do fornecedor, com o cliente do cliente, e assim vai expandindo essa visão dele, certo? Então, trouxe só uma vaga aqui para a gente avaliar, pedindo um salário de diretor de logística, pedindo uma vaga para diretor de logística, o salário acima de 20 mil reais, normalmente são bem mais altos do que isso. Ele vai reportar-se ao presidente, né, vai atuar na área comercial, a suporte da área comercial, com mais de 40 lojas em diversos formatos aí, né? Então, é uma vaga direcionada para varejo, certo? Gestão focada em pessoas, processos operacionais e relacionamento com clientes. Definição estratégica é parte do trabalho do diretor, o olhar estratégico, mas fazer a estratégia acontecer lá no operacional também. E os indicadores vão ajudá-los a fazer isso aí. Realizar a interface e suportar as estruturas de produção, pesquisa e desenvolvimento, logística e compras, na homologação e validação de novos fornecedores. Ele tem que ser um profissional resiliente, habituado ao trabalho em ambientes de pressão, né, para fazer com que as coisas aconteçam, as entregas aconteçam. Tem que ter experiência em cadeia de suprimentos, então nesse relacionamento mais amplo dentro da logística e conhecer das partes mais específicas aí da logística. As competências, então, nesse caso, quase todas que a gente falou, né? Idiomas, ele tem que ter inglês avançado, conhecer de suprimentos, distribuição e compras. Como é uma empresa de varejo, não tem o PCP. Tem que entender de gestão de custos, projetos, melhoria contínua, indicadores, tem que ser bom na negociação e gestão das pessoas. E eu poderia ter acrescentado aqui a tecnologia da informação, apesar de não estar explícito, porque ele não vai fazer isso acontecer sem o apoio da tecnologia da informação. Então, esses exemplos foram só para mostrar para vocês, em termos práticos, que aquela percepção inicial ela está correta e como as empresas estão colocando essas competências aí, cada uma no seu cargo, ainda que nenhuma empresa peça tudo de uma única vez para o único profissional. Ok? Indo aqui para o final da nossa conversa de hoje, voltando naquele diagrama que eu fiz, né, das coisas que as empresas buscam e necessitam, com as coisas que você sabe fazer bem feito, a gente conversou, a gente discutiu um pouquinho sobre a nossa necessidade de desenvolver as competências para fazer com que aquilo que a gente saiba fazer bem feito seja cada vez mais alinhado com o que as empresas necessitam. Mostramos as vagas, mostramos isso tudo até agora, correto? O importante é que muitas vezes a gente fica sem saber para onde ir, né? Para qual caminho a gente vai trilhar. E dentro disso, é fundamental que a gente tenha um bom planejamento, um planejamento da nossa carreira, né? Eu saiba onde eu estou e para onde eu estarei indo. Poucas pessoas fazem esse planejamento, é uma pena, né? Mas é uma realidade. E quando eu falo em planejamento, eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker. Ele dizia que planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras das decisões presentes, daquilo que nós estamos fazendo agora. Então, é fundamental planejar para quando chegar lá na frente eu conseguir encontrar aquilo que eu gostaria. Se eu não começar agora, né, eu posso ter uma situação onde lá na frente, poxa, eu queria estar num lugar melhor, num lugar diferente, eu queria ter aproveitado melhor essa oportunidade e acabei não aproveitando. Outra frase que eu gosto, né, da Karen Lemme, ela diz que daqui a um ano, se você não fizer nada, você vai desejar
ter começado hoje. Então, assuma o controle, né? Comece a fazer, defina para onde você quer ir, assuma o controle do seu planejamento, assuma o controle da sua carreira, defina claramente aonde você quer chegar. E tenha claramente definido também o porquê você quer chegar lá. Nós temos que nos preparar para não acontecer igual meus amigos aqui. Um deles não viu que o mercado mudou. O outro não sabia do que a empresa precisava. E o outro não deixou claro para as empresas em que ele poderia ajudar as empresas. Ele estava preparado e, por ser totalmente passivo, os três acabaram morrendo. A gente está falando isso, né? A gente tem que fazer uma análise do mercado como um todo, da empresa onde eu trabalho, onde eu quero trabalhar, da área específica, dos profissionais que trabalham naquela empresa, porque eles refletem a cultura da empresa e de cada um de nós, isoladamente. No mercado, vão me perguntar quais são as características daquele mercado, quais são as características do mercado de varejo, quais são as características do mercado industrial, do mercado de serviço, quais são as características daquele mercado. Daquela empresa específica é como ela disputa aquele mercado. Quais são os diferenciais que ela tenta colocar, qual é a maneira que ela tenta ganhar espaço naquele mercado. E aí eu caio para dentro da área, no nosso caso logística, como que a logística contribui para a empresa ganhar, né, esse espaço no mercado para ela atingir os objetivos dela. Quais são as características da vaga que reflete as características dos profissionais da empresa, né? A gente analisou aqui pelo menos 10 vagas. Quais são as características da vaga, das vagas daquele mercado, especificamente da vaga daquela empresa? E por fim, a partir dessa pesquisa toda, eu faria, né, uma autoavaliação. Quais são as minhas características? Quais são as realizações que eu já tive que estão ligadas àquela vaga, o que mostra que eu sou capaz de efetivamente ajudar a empresa a alcançar os resultados dela. Então, isso tudo deveria fazer parte do meu planejamento. Eu sei, né, que vocês podem falar assim, nossa, isso é uma estrada muito longa, e isso é verdade. Né? Uma estrada longa é o trabalho. Hoje o mercado de coaching está bastante aquecido aí, justamente por essa, né, indefinição de vários profissionais. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês é que o mercado é longo, mas ele não é uma linha reta como está mostrando aí. Essa subida, ela se dá através de um caminho sinuoso como esse que está sendo mostrado aqui. Não é uma linha reta, não se ilude. Uma hora eu vou para cima, outra hora eu vou ter que ir para o lado para depois ir para cima. Essa é a realidade que está no mercado. Mas vai ser a sua atitude que vai definir, né, o resultado. Então, ligue a sua atitude. Se você tiver um botãozinho lá de liga e desliga na atitude, as profissionais precisam ligar na atitude, né, porque acreditar é essencial, mas ter atitude é o que vai fazer a total diferença, né, em relação aos seus objetivos e o lugar onde você realmente vai chegar. E tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você. É a sua atitude, não é a atitude do outro. É você que tem que assumir este controle. E eu queria encerrar então dizendo que vencer, principalmente vencer na área de logística, né, é uma decisão sua. O resultado que você vai colher lá na frente é fruto do que você estiver plantando agora. Agradeço a você a sua atenção, agradeço a paciência de ter estado aqui comigo ao longo desses cerca de 50 minutos, 45 minutos. Aí na tela estão os meus contatos, né? Eu estou à sua disposição para a gente trocar ideias. Pode entrar no nosso site, mandar um formulário por lá, pode me mandar um e-mail diretamente, pode me ligar ou pode me acessar no LinkedIn. Eu sou bastante atuante no LinkedIn, que vai ser um prazer relacionar com você. Legal? Espero que você tenha muito sucesso e que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, né, com você nessa reflexão sobre a carreira. Nada do que eu falei é verdade absoluta, mas eu tenho comprovações, seja comigo, ou com meus alunos, ou com meus clientes, né, de que isso que eu falei está dentro da verdade. Se não é total verdade, a verdade também, né, contém isso que a gente acabou de discutir.
Um grande abraço, até a próxima.